Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma. Tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Bom dia, queridos irmãos. Acabamos de ouvir essa música que fala sobre o Salvador maravilhoso, aquele que tomou o nosso lugar. Nessa manhã nos reunimos como igreja para celebrar de fato a obra do Senhor em nossa vida, o seu grande amor que foi manifestado na cruz, mas também tem sido manifestado todos os dias da nossa vida. Romanos 8, verso 1 diz: portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nessa manhã nos reunimos como igreja, igreja que foi salva pelo Senhor Jesus, que tem esse Salvador maravilhoso, e por causa desse Salvador maravilhoso já não há mais condenação, pelo contrário, há liberdade para estar na presença do Senhor. Eu convido você para nesse momento se concentrar, estar focado e adorar ao Senhor junto conosco nessa manhã de domingo, com muita alegria, louvando a Deus, louvando a este Salvador maravilhoso. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma,
submeti, extasiado, então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente sempre vivendo em seu grande amor. Me regozijo em teu Salvador. Sou esperançoso, vivo na luz, pela bondade meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, sente-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso lhe cantar. O teu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me o passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso lhe cantar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado
pés vou me lançar, tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar, tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar, tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte no sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança renovou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança renovou, graça e paz nos revelou. Amados irmãos, meu nome é Kerson, E eu sou a Simone. membro dos Gideões Internacionais e da Igreja Batista do Cambuí. A nossa igreja tem sido parceira do Ministério Gideônico no propósito de alcançar muitas pessoas para Cristo. Ao longo desta pandemia, o Ministério Gideônico não está parado. O projeto de evangelismo pessoal, chamado PEP 2021, almeja entregar 1 milhão de Novos Testamentos individualmente até maio deste ano. Os Gideões entregam Novos Testamentos para muitas pessoas que no dia a dia têm contato, como frentistas e prestadores de serviço, por exemplo. As auxiliares e esposas dos Gideões entregam para pessoas com quem se relacionam no dia a dia, nos supermercados e em farmácias, por exemplo. Agradecemos por todos vocês participarem conosco desse projeto, orando e contribuindo financeiramente. Pedimos que ore para Deus tocar os corações daqueles que vão receber a palavra de Deus. Ore também por Gideões e auxiliares de todo o Brasil, para que cumpram o ID da grande comissão. Deus nos abençoe. Que privilégio ter parcerias missionárias com organizações como Gideões Internacionais. Acabamos de ouvir aí o testemunho do Kerson e sua esposa lá nos Gideões, chamada de auxiliar. O trabalho de Gideões é trabalho do casal. Então, Kerson e Simone, membros da nossa igreja, estão envolvidos com o Ministério Gideões Internacionais. Nós temos na nossa igreja tantos outros casais também que fazem parte dessa organização maravilhosa que tem proclamado o Evangelho em todo o mundo por meio da distribuição de literatura. Eles estão realizando um trabalho durante a pandemia de tornar possível que as pessoas tenham acesso às Escrituras. Vamos orar por eles, pedir que Deus continue abençoando esse ministério. E a nossa igreja tem o privilégio de mensalmente mandar uma oferta para as Gideões Internacionais, porque nós cremos que a palavra de Deus nunca volta vazia, que a palavra de Deus é poderosa e por meio da palavra as pessoas se convertem. Como diz a Bíblia, a fé vem pelo ouvir ou pelo ler a palavra de Deus. Kerson, Simone, Gideões aqui da nossa igreja, Ministério Gideões Internacionais, que Deus abençoe e é um privilégio para nós como igreja caminharmos lado a lado com vocês. Nós vamos participar dos dízimos de ofertas. Em Ageu capítulo 2, verso 8, nós lemos palavra do Senhor. A prata e o ouro pertencem a mim, diz o Senhor dos exércitos. Esse texto nos diz que o Senhor é dono de toda a riqueza, é o Deus que pode prover para nós. Quando participamos dos dízimos e ofertas, como temos feito aqui, e eu quero agradecer o seu compromisso com o trabalho do Senhor, a sua fidelidade, tem tornado possível o trabalho local e o trabalho no Brasil e também no mundo, porque nós queremos,
por meio dos dízimos e ofertas, que o Senhor é o Deus que provê as nossas necessidades. Eu tenho certeza que Ele tem feito. Você tem a oportunidade agora de participar dos dízimos e ofertas. Você pode participar eletronicamente, transferências bancárias ou mesmo Pix. E se você já é um dizimista e quiser contribuir com os nossos fundos, você pode participar da ação social, que é a Ação Barnabé, ou do nosso fundo missionário. Mas vamos cultuar ao Senhor nesse momento por meio da entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Senhor Deus, nós queremos consagrar esses dízimos e ofertas que foram entregues agora para o sustento do teu trabalho. Que nós possamos continuar usando com sabedoria e com isso o teu trabalho avance por meio da fidelidade, da confiança que cada um de nós tem, que o Senhor é o Deus de toda provisão e que a prata e o ouro pertencem ao Senhor. Quero te louvar pelo Ministério de Gideões Internacionais, pela equipe de Gideões aqui da nossa igreja, que atua em tantos campos. São exemplos para nós de irmãos comprometidos com a propagação do Evangelho. Mas quero pedir pelos Gideões Internacionais no Brasil e no mundo, se eu possa usá-los, que eles continuem propagando o Evangelho, distribuindo literatura, compartilhando a mensagem, para que mais e mais pessoas, em contato com a Tua Palavra que é viva, se rendam ao Senhor como Salvador. Eu te louvo pelo privilégio de sustentarmos, de caminharmos lado a lado com os Gideões Internacionais. É a minha oração agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu tenho boas notícias para trazer para os irmãos hoje. Eu queria trazer aqui um resumo financeiro do nosso primeiro trimestre. Neste primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, nós alcançamos 96% do nosso orçamento, do orçamento planejado para a nossa igreja. No mês de janeiro, alcançamos 99%, no mês de fevereiro, 85%, e no mês de março, 104%, perfazendo um total aí da média de 96% do orçamento de entradas planejado para a igreja. Mas há uma segunda boa notícia, é que nós também, com uma boa gestão financeira, conseguimos economizar nas nossas despesas e nós realizamos 88% apenas das nossas despesas, investimos 88% das entradas, então terminando esse primeiro trimestre com superávit de 12%.
Isso é devido, em primeiro lugar, à bênção de Deus sobre a nossa vida, das nossas famílias, da nossa igreja. Isso é devido também à fidelidade e o compromisso de cada irmão, pelo qual eu sou muito grato, o seu envolvimento, reconhecendo que a nossa tarefa, é o nosso compromisso, sustentar o trabalho do Senhor local, no Brasil e também no mundo. E por fim, isso se deve à boa gestão financeira e nós somos gratos pela equipe de tesouraria e finanças que tem sido zelosas, envolvidas na organização e também no acompanhamento do nosso orçamento. Eu queria agradecer a sua vida, agradecer a Deus também por aquilo que Ele tem feito na vida da nossa igreja e agradecer a equipe de finanças. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ter um novo trimestre também abençoado por Deus, para que nós possamos investir no reino dEle, na obra missionária e no trabalho local. Que Deus abençoe e louvamos a Deus por essas boas notícias. Nós queremos agora orar pelos irmãos da nossa igreja. Muitos estão agora reabrindo os seus negócios, no comércio, na área de serviços, e nós queremos pedir a Deus que os abençoe. Tempos difíceis, nós sabemos a luta na área econômica que cada um deles tem, e nós queremos pedir agora a bênção de Deus e pedir a graça dele para essa nova fase de reabertura e para que eles possam então os seus negócios serem bem-sucedidos e que o ânimo do Senhor esteja sobre eles. Vamos orar então por esses irmãos. Deus de amor, queremos colocar agora a economia do nosso país em tuas mãos. Que o Senhor nos abençoe, que mesmo nesse tempo de abertura restrita, de restrições para a abertura, que a nossa economia possa caminhar e que em breve nós possamos tê-la a todo vapor. Quero colocar os irmãos da nossa igreja, irmãos que estão reabrindo o seu comércio, irmãos que têm também na área do serviço reaberto o seu negócio, que o Senhor possa cuidar de cada irmão, dar um novo ânimo, Pai, para essa nova fase, e que eles não somente consigam sustento para as suas famílias, mas possam ser ainda e continuar sendo bênção para aqueles funcionários que deles dependem. Peço pelos profissionais liberais, prestadores de serviço, os ajude também, os abençoe nesse tempo e que eles possam caminhar a cada dia, crendo de fato que o Senhor é o Deus da prata e do ouro e que deles vai cuidar. Dá a cada um ânimo, confiança no Senhor para essa nova fase do Plano São Paulo. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quando o som se vai, tudo se desfaz, eu me achego a ti, para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegra a ti. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo o que sou e queres meu coração. Com minha alma, és o meu redentor, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Sem explicar teu grandioso amor, tu mereces mais. Pobre e fraco sou,
tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Redentor, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Salvador, a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Redentor, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Salvador, a essência do meu louvor. Vivendo no Espírito. Chegamos hoje ao final dessa série extraordinária. Durante os últimos 2 meses, nós estudamos sobre a pessoa e o ministério do Espírito Santo. Essa série foi baseada em 3 premissas. A primeira delas é a constatação que o ministério do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo é muito negligenciada. Como diz o pastor Francis Chan, o Espírito Santo é o Deus esquecido. Também baseamos essa série na verdade de que nós precisamos dar uma maior liberdade ao Espírito Santo na nossa vida, porque por meio do Espírito Santo que Deus faz a sua obra no mundo hoje, Ele está ativo. E em terceiro lugar, nós trabalhamos nessa série reconhecendo que nós somos dependentes do Espírito Santo e nós precisamos, de fato, como igreja, que Ele atue poderosamente na nossa vida. Precisamos de um reavivamento espiritual. Então, lembrando que muitas vezes negligenciamos o Espírito Santo. Lembrando que o Espírito Santo está ativo nesse mundo, Deus atuando em nosso meio. E entendendo que a nossa maior necessidade de um reavivamento e uma redescoberta da sua obra, do seu ministério em nossa vida, é que nós, durante 2 meses, falamos sobre vivendo no Espírito. Nesses 2 meses, falamos sobre a divindade do Espírito Santo, nós falamos sobre a atuação do Espírito Santo na vida da igreja, aprendemos sobre andar, viver e ser guiado pelo Espírito, falamos sobre o fruto do Espírito, que é a mudança do caráter de cada cristão, falamos sobre a plenitude do Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo e os seus resultados maravilhosos, e na última semana, falamos sobre viver no poder do Espírito Santo. Hoje eu vou falar baseado em Romanos capítulo 8, que é conhecido como capítulo do Espírito Santo. John Stott diz, e já citei isso lá na abertura dessa série, seria impossível ser cristão sem falar em viver e crescer como cristão, sem o ministério do gracioso Espírito de Deus. Tudo que temos e somos como cristãos devemos a Ele. E aí nós vamos para o capítulo 8 de Romanos. É conhecido como capítulo do Espírito Santo. E vamos falar sobre os primeiros 30 versículos. Mas eu vou ler os versículos à medida em que eu apresentar as verdades nessa manhã. Nesses 30 primeiros versículos, 22 vezes o Espírito Santo, dependendo da tradução que usamos, a tradução que eu usei, a Bíblia na linguagem de hoje, aparece nominalmente Espírito Santo 22 vezes. Nesse texto, Paulo, queridos, fala das várias facetas da obra, da atuação do Espírito Santo na vida do cristão, na vida da igreja. James Packer pergunta: a obra do Espírito Santo é realmente importante? Ele diz: é tão importante que, se não fosse pela ação do Espírito Santo, não haveria evangelho,
nem fé, nem igreja e nem cristianismo no mundo. Quando nós lemos Romanos capítulo 8 e vemos como o apóstolo Paulo, nesse capítulo fantástico, em que ele usa todo ele para falar da obra do ministério do Espírito Santo, nós realmente, definitivamente, compreendemos que o ministério do Espírito Santo é imprescindível para a vida cristã, para a vida da igreja. Eu escolhi 5 palavras utilizadas por Paulo para compartilhar com você nessa manhã 5 verdades sobre o ministério do Espírito Santo. Eu considero aqui um resumo de muitas coisas que nós vimos. Como é que o Espírito Santo atua para que a partir de agora nós, de uma maneira assim plena, possamos valorizar e não negligenciar o ministério, a atuação do Espírito Santo na nossa vida e na vida da igreja. Primeira palavra-chave é a palavra libertação. Paulo diz, Romanos 8, que o Espírito Santo nos liberta. É o que diz no verso de número 2. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Somos libertos do quê? Nós somos libertos, queridos, da dependência da lei. Nós somos libertos daquela tentativa, daquela obrigação de guardar a lei, por meio da morte de Jesus. E quando nós o aceitamos como Salvador, Ele nos dá o Espírito Santo como seu selo, nos concede o Espírito Santo, nós somos libertos da condenação do pecado, daquela obrigação de guardar a lei, porque Jesus Cristo já cumpriu a lei por nós, e nós, ao aceitarmos a Jesus como Salvador, recebemos seu Espírito para habitar em nós. Paulo diz lá em Romanos 8, verso 1, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, não há mais cobrança de obediência à lei. Não que nós vivamos uma vida sem lei, mas agora nós andamos sim no Espírito e com isso agradando a Deus em tudo aquilo que Ele deseja. Guardamos os seus mandamentos com alegria e naturalidade, libertação. Por meio do Espírito nós somos libertos. O Espírito Santo nos liberta da condenação do pecado, da obrigação de guardar a lei, das tentativas de agradar a Deus, e Ele nos liberta para vivermos uma vida, sim, que agrada a Deus por meio do poder do Espírito Santo que atua em nossa vida. A segunda palavra-chave é a palavra santificação. O Espírito Santo nos capacita a viver e a vencer os desejos da carne. O Espírito Santo nos capacita a vencer os desejos da carne. As pessoas, diz o verso 8, que vivem de acordo com a sua natureza humana, não podem agradar a Deus. Queridos, a pessoa que não tem a Jesus como Salvador, ela não tem o Espírito Santo. E o texto diz que a sua mente procura agradar os desejos da carne. Em outras palavras, ele vive de acordo com o curso desse mundo, ele vive de acordo com a natureza humana. Ele, diz a Bíblia, em outros textos, os que não têm a Jesus estão mortos espiritualmente. Ele diz no versículo 8, as pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. E nós cristãos, como é que nós vivemos? Versículo 9 diz, vós porém, ou vocês porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Vejam só a diferença. Aqueles que não são cristãos vivem agradando ou vivem de acordo com a natureza humana, restritos a fazer aquilo que o corpo pede. Mas nós não vivemos como obedecendo à natureza humana, mas ao Espírito de Deus, porque quem tem o Espírito de Deus tem uma atuação poderosa na sua vida. Em outras palavras, nós vivemos numa outra esfera, não vivemos mais na carne,
mas vivemos no Espírito. Aquele que é salvo por Jesus, ele é de fato um crente espiritual. Crente carnal é você ser cristão e tentar em alguns momentos viver de acordo com a natureza humana. Deus nos dá uma nova vida e agora somos espirituais. Vivemos numa nova dimensão, numa nova esfera e nós agora podemos viver em vitória, porque estamos sendo santificados por meio do Espírito Santo que habita em nós. Santificação é esse processo de nós nos tornarmos mais parecidos com Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi aquele único que viveu 100% a sua vida agradando a Deus. Foi o único que agradou a Deus em tudo. E nós agora, de maneira ainda não idealística nem completa, por meio da santificação, temos uma vida que agrada mais ao Senhor. Portanto, a segunda palavra-chave é a palavra santificação. O Espírito Santo nos capacita a vencer os desejos da carne. Deus prometeu por meio do profeta Jeremias que nos daria um novo coração, que colocaria o seu Espírito em nossa vida. E isso aconteceu no Pentecostes. E isso agora aconteceu conosco no momento em que recebemos a Jesus como Salvador. Terceira palavra-chave usada pelo apóstolo Paulo é a palavra habitação. O verso 9, parte B afirma: quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Verso 10, mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês, diz o verso 11, vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Queridos, essa é a terceira verdade maravilhosa. A primeira verdade é, nós fomos libertos do pecado, libertos da obrigação de guardar a lei. Segunda verdade, nós agora também é a palavra santificação. Nós temos a capacidade, por meio do Espírito, de vencer a carne. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo diz a verdade da habitação. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo vive em nós. Queridos, essa afirmação é importantíssima para a doutrina bíblica do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. É nesse texto que nós entendemos qual é a grande diferença entre aquele que tem a Deus e aquele que não tem a Deus, que é uma só. Quem tem a Jesus como Salvador, tem o Espírito Santo habitando em sua vida. O que é um cristão? O cristão é alguém que é habitado pelo Espírito Santo. O cristão é templo do Espírito Santo. Paulo diz isso claramente no texto aqui, fala aos Efésios, fala na sua primeira carta aos Coríntios, a evidência de que nós somos filhos de Deus. É o selo do Espírito, isso é, o Espírito Santo habita em nós, nos tornando sua habitação, nos tornando templo do Espírito Santo. Foi Jesus que, quando prometeu, o Espírito Santo afirmou, porque Ele está convosco e estará em vós, e Ele agora já está em nós. Queridos, essa verdade de que nós somos o templo do Espírito Santo é uma verdade extraordinária. Diferentemente do Antigo Testamento, em que o tabernáculo e depois o templo era o sinal da presença de Deus, no Novo Testamento, de uma vez por todas, fica claro que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Esse templo no qual eu estou agora não é o lugar da habitação de Deus. Deus não habita nesse templo. Deus habita em cada um de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo e, como igreja como um todo, nós somos o templo do Espírito Santo. Portanto, o Novo Testamento nos ensina, nos desvincula dessa ideia de que Deus está restrito a quatro paredes. Deus está habitando em nosso coração, e Ele está presente sempre também quando nos reunimos, 2 ou 3 em seu nome. Você que tem a Jesus como Salvador, agora é templo do Espírito. Você, vou usar a expressão,
carrega o Espírito Santo para todos os lados. Não há nenhum momento em que o Espírito Santo não esteja presente em sua vida, porque ele habita em você. A Bíblia diz: se nós não temos o Espírito Santo, nós não pertencemos a Deus. Nós somos a casa do Senhor, nós somos o templo do Espírito, e isso traz para nós uma grande responsabilidade. A terceira verdade, então, a palavra-chave é a habitação. O Espírito Santo habita em nós e fez da nossa vida o templo do Espírito, ou fez da nossa vida o lugar da sua habitação. Como o apóstolo Pedro afirmou no dia de Pentecostes, porque perguntaram, tocados pela mensagem do apóstolo Pedro ali, após a descida do Espírito: que faremos, varões e irmãos? E aí ele disse: olha, arrependei-vos, né, e cada um de vós seja batizado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, é o arrependimento. E no momento do arrependimento, da conversão, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Receber a Jesus como Salvador significa receber o Espírito Santo para habitar em nossa vida. Há muitas manifestações do Espírito, há os dons do Espírito, há o poder do Espírito, há o fruto do Espírito, mas lembra, o ponto essencial é que cada cristão tem o Espírito Santo habitando em sua vida. Ter o Espírito Santo é um privilégio de todo cristão. Os dons variam. Nós temos alguns dons e não temos outros. Os ministérios variam. Nós temos algum ministério e não temos outro. Mas ter o Espírito Santo plenamente é um privilégio de todo cristão, porque a presença do Espírito, a habitação do Espírito em nossa vida é a marca distintiva do cristão, é a marca distintiva do povo de Deus. A quarta palavra é a palavra adoção. Versos 14 a 16. O Espírito Santo nos torna filhos de Deus. O Espírito Santo nos dá a garantia, nos dá a certeza de que somos filhos de Deus. O Espírito Santo coloca em nós um sentimento de filiação. O versos 14 e 16 diz: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Queridos, é o Espírito Santo que nos dá essa convicção que nós somos filhos amados do Pai, que nós não somos mais escravos, somos livres, e não apenas livres, mas agora somos filhos de Deus. A esse respeito, o pastor Hernandes Dias Lopes afirma: não é suficiente para nós termos o Espírito, é preciso que o Espírito Santo nos tenha. Ele está se referindo ao fato de que não apenas somos a habitação do Espírito, mas agora nós somos filhos de Deus, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus, propriedade exclusiva do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem cria em nós esse senso de filiação. Nós recebemos o Espírito e nos tornamos filhos de Deus, mas não apenas nos tornamos filhos, nós sentimos que somos filhos, nós temos a certeza que somos filhos, nós saímos daquela condição de escravos e agora somos livres, nós somos filhos de Deus por adoção. E aqui Paulo tem em mente toda a dinâmica jurídica da adoção, segundo as leis romanas. Um filho adotado, segundo as leis romanas do século I, ele passava a ter os mesmos direitos dos outros filhos. Ele era um filho que tinha direito à herança. Por isso Paulo diz também que nós somos filhos e somos herdeiros e co-herdeiros. Passava a receber. Nós somos filhos, queridos, com plenos direitos. O Paulo diz aqui que é essa convicção que nos faz chamar a Deus de Pai, ou Abba Pai, Papai, Papaizinho, Pai, meu Pai. Nós nos dirigimos a Deus. O texto diz de maneira linda, verso 16: o Espírito de Deus se une com o nosso espírito
Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Por isso o Espírito Santo, queridos, é espírito de adoção. Nos dá a segurança que somos filhos e proporciona a liberdade de relacionamento com esse Deus. Portanto, a quarta palavra é a palavra adoção. É o Espírito Santo que nos dá a convicção que nós somos filhos amados do Pai. Em último lugar, quinta palavra, é a palavra intercessão. Versos 26 e 27 nós lemos, aprendendo que o Espírito Santo nos ajuda em nossas orações. Verso 26, assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E verso 27, e Deus que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Queridos, é por meio do Espírito que nós temos comunhão com Deus. E o Espírito Santo, diz o texto, nos sustenta em nossas orações. Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Que fraqueza? A dificuldade de orar numa hora de muita crise, a fraqueza por não saber o que pedir, a fraqueza em termos de confiar em Deus e ter aquela fé firme e muitas vezes ter dúvida e medo, não saber orar. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Ele vem em nosso auxílio quando oramos. Ele é o nosso intercessor. A Bíblia diz que ele intercede com palavras que não podem ser expressas. Algumas traduções dizem gemidos inexprimíveis, palavras que não dá para você expressar. Ele nos ajuda na oração. O Espírito Santo vem em nosso socorro. O Espírito Santo nos ajuda em nossas orações, nos ajuda na hora da fraqueza. Nós nem precisamos saber o que pedir. Eu sei que você já passou por alguma situação assim. Há momentos que nós nem sabemos o que orar. Há momentos que não temos nem forças para falar. Há momentos que a gente só balbucia algumas palavras, mas não importa, porque o Espírito Santo, ele vem e interpreta. O texto diz que o Espírito Santo explica por meio da sua comunhão com Deus o que nós queremos pedir. Ele pede em nosso favor. E Deus, diz a Bíblia, que vê o que está dentro do nosso coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. O Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Naqueles momentos que não sabemos como orar, que não sabemos o que pedir, aqueles momentos que não temos forças para orar, naqueles momentos que nós não sabemos qual é a vontade de Deus, o Espírito Santo está conosco em nossa oração. Sem o Espírito Santo, seria impossível ter uma vida de oração autêntica. O Espírito Santo vem nos ajudar em nossa oração. É a palavra intercessão. Queridos, vivendo no Espírito. No final dessa série, eu quero fazer a você alguns desafios. Primeiro, reconheça e agradeça a obra do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo na sua vida e na vida da igreja. Lembre-se que viver como cristão não é procurar agradar a Deus pelos seus próprios esforços, porque diz a Bíblia que quem vive de acordo com a natureza humana não pode agradar a Deus. Lembre-se que viver como cristão é viver satisfazendo os desejos do Espírito, permitindo que Ele nos guie. Viver como cristão é viver sob a influência do Espírito Santo. Agradeça a Deus o ministério do Espírito. Não tente viver agradando a Deus por meio das suas próprias forças. Reconheça que viver a vida cristã é você viver guiado pelo Espírito Santo. Eu gosto de uma frase do Dr. John Stott no seu comentário de Romanos. Ele diz: a vida cristã constitui-se essencialmente em vida no Espírito. Quer dizer, uma vida que é animada, sustentada, orientada e enriquecida pelo Espírito Santo. Que assim seja a nossa vida.
uma vida animada, sustentada, orientada e enriquecida pelo Espírito Santo. Que você e eu vivamos no poder do Espírito Santo, sendo guiados por Ele, dirigidos por Ele, e assim nós viveremos essa vida que Deus planejou para nós. Lembre-se, vida cristã é vida no Espírito, não apenas na conversão, mas todos os dias até a volta de Cristo. Viva no Espírito, viva para a glória de Deus. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei,
Obrigado por estar conosco nessa manhã. Eu desejo a você um excelente domingo. E eu queria encerrar passando aqui para vocês algumas comunicações. Convidar você para a próxima quinta-feira, é o último estudo da série da Estação Esperança. Não aguento mais. O pastor Kleber Lima vai falar sobre cansaço motivacional. A última semana, eu convido você a participar. Logo após o estudo, quinta-feira às 20 horas, nós teremos a sala para um bate-papo, para a oração também. Você então é nosso convidado. E agora, imediatamente após o culto, às 10h30, a nossa Escola Bíblica Dominical. Vale a pena explicar para você. Nós temos nessa manhã classes etárias para adolescentes e classes temáticas para adultos. Então, a classe de adolescentes funciona às 10h30 e mais outras 3 classes temáticas. Você entra no nosso site, pode ali já entrar no Google Meet diretamente na sala, clicando no link. Nós também estamos disponibilizando agora nos grupos de comunicação essas classes para facilitar o teu acesso. São professores extraordinários, temas também tão relevantes, e eu convido você a participar. Lembrar que os jovens têm a sua classe de EBD, o grupo pequeno, às terças-feiras, então eles não têm agora de manhã. Agora, à tarde, às 17 horas, como todo domingo temos, o IBC Kids online, você pode acessar, e logo depois das 17 horas, com o IBC Kids online, as salas de EBD para as nossas crianças, de 2 a 6, de 7 a 8 e para juniores de 9 a 11. Então, pai, mãe, incentive seu filho, participe, um conteúdo também muito bem produzido, um conteúdo que vai ao encontro dessas necessidades. É nosso culto para as crianças às 17 horas e a nossa EBD online às 17h30, de 2 a 6, 7, 8 e 9 a 11. E o meu convite final é para que hoje à noite, às 19 horas, você participe conosco de mais um sermão da série Academia da Alma. Eu convido você, hoje à noite eu vou falar sobre a prática da simplicidade. Vale a pena, prática da simplicidade, imperdível. Vou falar como você pode simplificar mais a sua vida. Nós vamos agora participar cantando da última música e depois iremos para a Escola Bíblica Dominical. Desejo a você um abençoado domingo e hoje no nosso canal no YouTube, 19 horas, nos encontramos mais uma vez. Deus abençoe a todos vocês. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há
servo, teu amigo me tornei. Louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus.